Olá, bem-vindos a mais uma lenga-lenga do costume. Como de costume, agradeço aos nossos patrocinadores, o Azeite Talismã, agradeço à Prozis. Não se esqueçam de colocar o código lenga-lenga sempre que fizerem compras na loja online da Prozis. E vou começar a emissão de hoje por citar o New York Times, a manchete de hoje do New York Times, que diz que tiroteio num comício de Trump chegou, apareceu, surgiu numa altura volátil da história americana. Também temos, não no New York Times, mas na CNN americana, tivemos as manchetes: discurso de Trump interrompido pelos serviços secretos e serviços secretos tiram Trump de palco depois de ele cair durante um comício. Ora bem, o senhor Trump caiu durante um comício porque lhe deram um tiro. Lhe deram um tiro que acertou de raspão, felizmente para ele, acertou apenas na orelha, como toda a gente já saberá, mas a verdade é que Trump foi alvo de um atentado. A vida de Trump sofreu um atentado e não acabou ontem por pouco, por muito pouco, por 2 centímetros, uma coisa assim. Os mídias não, a generalidade dos mídias não pareceu refletir não quis, não soube, acho que não quis, com certeza, refletir os factos e arranjou estes títulos para tentar evitar que Trump fosse uma vítima. Mas Trump foi uma vítima. Quando uma pessoa sofre um atentado, essa pessoa é vítima do atentado. Não há maneira de fugir a isto, por muito que os New York Times e as CNNs da vida o tentem. Não sei exatamente quais foram as reações aqui em Portugal, mas tenho uma ideia, me chegou no Twitter e assim que nas nossas televisões as nossas televisões estavam repletas de comentadores a tentar desviar as atenções daquilo que realmente aconteceu e a tentar centrar as atenções para aquilo que os preocupa de facto, e o que os preocupa de facto aos comentadores, à grande maioria dos comentadores, é que este atentado à vida de Trump sirva para, para o potenciar nas eleições de novembro, para aumentar os seus resultados nas sondagens, que já não eram mal de todos, também face à concorrência. Isso não era particularmente surpreendente, mas é muito provável, é mais do provável até, que o que aconteceu que dê um impulso novo à candidatura de Trump e ao favoritismo que eu acho que Trump já teria. Acho que agora esse favoritismo nas eleições presidenciais americanas é mais do que evidente, e é isso que os nossos comentadores, e a maioria dos nossos comentadores, pelos vistos, foram às televisões é isso que preocupa a maioria dos nossos comentadores, e é essa preocupação que eles foram expressar às televisões, que ia haver uma exploração muito grande deste facto. E para que essa tese da exploração não fique pendurada, há quem já tenha arranjado paz, argumentos, um suporte para isso, ou seja, que uma das hipóteses que se inventa por aí é que o atentado foi simulado. Ora bem, eu tenho as minhas dúvidas que o senhor Trump tenha aceitado passar por uma situação em que uma bala fica a 2 centímetros do cérebro dele, para construir uma história, para fazer, para arranjar um episódio que o favorecesse nas sondagens e na corrida presidencial, mas que pode, pode ter acontecido, mas acho muito pouco provável que alguém se tenha sujeitado a tamanho risco, dada a relação custo-benefício, o risco-benefício. O risco era um bocadinho razoável. Portanto, não me parece que essa tese da conspiração vingue. Há uma outra tese de conspiração vinda de outros lados, de outras paragens do espectro político, que já garante que os serviços secretos quiseram que Trump fosse atingido. Os serviços secretos que permitiram deliberadamente que Trump fosse atingido para o eliminar da corrida presidencial. Também tenho as minhas dúvidas quanto a isso. Sinceramente, não acho que seja. Eu tenho sempre muitas dúvidas em relação a qualquer teoria da conspiração, porque normalmente a realidade é mais simples do que aquilo que os conspiracionistas tendem a fazer crer.
Acho que muito provavelmente o que aconteceu foi apenas aquilo que parece que aconteceu. Há muita gente na América que quer que Trump não concorra e não tenha hipótese de ganhar, seja a que custo for. E já ouvi editoriais em órgãos de comunicação social americanos que já foram respeitáveis, a dizer exatamente isso, que Trump tinha que ser impedido de voltar a ser presidente, fosse de que maneira fosse. E eventual anónimo qualquer, que nesta altura não se sabe exatamente quem terá sido, já vi para aí um nome, mas é um nome que não me diz nada. Houve um anónimo qualquer que resolveu levar esses apelos à letra e tentar impedir que o Sr. Trump fosse candidato da forma mais radical possível, ou seja, eliminando-o fisicamente. Acho que é o mais provável que tenha acontecido. O que também parece ter acontecido, também parece mais ou menos inegável, é que os serviços secretos, todo o sistema de segurança que rodeava o comício do Sr. Trump, não funcionou, não funcionaram, foram altamente ineficazes. A partir daí, para chegar à conclusão de que eles foram deliberadamente ineficazes, acho que já é um salto um bocadinho grande demais. Uh, Acho que parece-me que, pelas imagens disponíveis, por tudo, parece-me absurdo que qualquer candidato presidencial, num país como os Estados Unidos, uma democracia, no clima que se vive, sendo esse candidato presidencial, ainda por cima o Sr. Trump, acho absurdo que um sujeito possa trepar com uma arma para o topo de um telhado ali a umas dezenas de metros, ou cento e tal metros, ou lá que distância era, e perante uma série de testemunhas que o viram chegar ali, que o viram ali, que o viram com a arma, e que avisaram as forças de segurança que estavam presentes e que as forças de segurança demoraram a atuar. Acho que parece que os primeiros tiros das forças de segurança, que aliás eliminaram um sujeito, quase homicida, surgiram ali uma fração de segundo após os tiros do próprio atirador, não é? Mas deviam ter surgido um bocadinho antes, deviam ter surgido uns segundos antes, ou uns minutos talvez antes, porque havia testemunhas entre os participantes no comício a garantir que o tinham visto. Não era assim nada, não foi uma operação propriamente muito complexa, não foi nada de muito profissional, não foi nada de muito elaborado, foi apenas vamos admitir, um maluquinho que quis ser uma espécie de mártir pela causa anti-Trump e tentou fazer pela vida, pela vida dele próprio, não fez grande coisa, porque acabou morto bastante depressa. Mas parece-me que o caso, por um lado, se resume a isso, por outro lado, acho que é capaz de ter que haver inquéritos, investigações, exigências de responsabilidades a quem tutela estes serviços secretos, a quem era que estava responsável pela segurança, que pareceu-me absolutamente, quer dizer, deplorável. A segurança não é que não tenha existido, mas existiu muito aquém do que seria exigível, e a este nível de responsabilidade, não é? Agora, houve aqui um dado que me surpreendeu no episódio, que foi, não consigo arranjar outra palavra sem ser coragem para definir, coragem física, normalmente é aquela que é mais mensurável, que é mais óbvia, que é mais evidente. O Sr. Trump demonstrou uma coragem notável, quer dizer, quantos de nós levaríamos um tiro e, passados, depois de termos sido atirados ao chão pelos seguranças, nós reergueríamos num ápice e, por cima, um homem que tem perto de 80 anos, não é? Nos levantaríamos num instante e faríamos aquela afirmação de força acho que ele gritou fight várias vezes, enquanto o público respondia USA, e isso deu várias fotografias, deu particularmente uma fotografia que acho que vai ficar relativamente memorável, porque parecendo que não, parecendo que sim. Eu tenho aqui um cachorrinho a entrar e a tentar imiscuir-se na lenga-lenga, mas não me vai fazer alterar a opinião sobre o Sr. Trump e sobre o que aconteceu ontem. Aconteceu com o Sr. Trump. E pronto, vocês notaram aqui um corte, mas foi eu a tentar resolver um problema canino que se tinha surgido aqui de repente. Agora, eu estava a falar da coragem do Sr. Trump. O Sr. Trump mostrou coragem. Não é muito, não é algo que eu esperasse particularmente dele, ou esperasse particularmente
de um político atual. Uh, não, a coragem não é o único critério para aferir da qualidade de um político. O Sr. Trump não passou a ser melhor candidato ou um hipotético melhor presidente por ter ontem levado um tiro na orelha. Agora, a forma como ele reagiu, a frieza que ele mostrou, a coragem que ele mostrou perante uma situação que é das mais dramáticas que pode acontecer a uma pessoa, é levar um tiro, e ter-se sujeitado a que aqueles fossem os seus últimos momentos. Perante uma situação dessa, o Sr. Trump mostrou realmente uma coragem assinalável. Isso, se não vamos desvalorizar, é uma virtude. Não serei para grande coisa, mas é uma virtude. É preferível que um país sobretudo que conta, que pesa no mundo que os Estados Unidos pesam, que tenha um presidente corajoso. Agora era o telemóvel a incomodar, isto está complicado. Uh, Sem dúvida nenhuma. E nesse aspecto o Sr. Trump surpreendeu-me, não que eu achasse que o Sr. Trump seria particularmente um covarde ou coisa do género, nunca tinha pensado, nunca tinha equacionado o caráter dele sob essa perspectiva. Mas a verdade é que a coragem que ele demonstrou e as fotografias que a demonstração dele permitiu, aquelas imagens todas que vão ficar, isso com certeza não lhe será de certo prejudicial, com certeza de maneira nenhuma na campanha. Agora, que isso tenha sido elaborado e que tenha sido tudo feito de propósito para que a campanha beneficiasse de uma quase eliminação do Sr. Trump, dele ter sobrevivido a um atentado ali por um pedacinho, não uma orelha negra, não uma unha negra, mas uma orelha branca, acho que não vale a pena ir por aí, que só se houver novas informações que se descubra que houve um complô, mesmo da própria CIA ou dos serviços secretos, tinha que haver. O problema dos complôs e das conspirações é o seguinte, para que não é uma teoria da conspiração, para que uma conspiração funcione, é preciso que haja ocultação de uma série de informações, do público em geral, das pessoas em geral. Mas essa informação é conhecida, é partilhada, está ao alcance de uma série de pessoas. Na grande maioria dos casos, a quantidade de pessoas que partilham essa informação, que se deve manter secreta e oculta, é tão grande que é praticamente impossível que ao longo de dias, semanas, meses, anos, não haja ninguém desse círculo que partilha a informação secreta, confidencial, não haja ninguém a divulgar, a divulgar a fraude, a divulgar aquilo que se fez e que o público não sabia que se tinha feito. Estou a pensar em relação, por exemplo, à ida à Lua, essas coisas todas, que há certos tiroteios que são desmentidos para uns maluquinhos que andam que têm uns canais no YouTube e tal, e uns podcasts, umas coisas por aí. A Lenga Lenga também é um podcast, mas não é feito, não, considero, ainda não estou maluquinho, para agitar teorias dessas, mas há canais com muito impacto, com milhões de seguidores e que divulgam essas coisas, para não falar de conspirações que vêm de há muito mais tempo, que já têm mais de um século de existência. Mas em qualquer conspiração é preciso que há um certo número de pessoas que faz parte da conspiração. É quase impossível que nenhuma dessas pessoas saia do círculo fechado e venha por acidente, por vontade própria, por intenção, venha cá para fora dizer aquilo que, não, eu participei de uma conspiração que visava ocultar do público, ou visava simular que se fez isto, ou visava esconder que se fez aquilo, e isso nunca apareceu, quer dizer, as pessoas podem ter as ideias que quiserem, podem achar que o homem não foi à Lua, podem achar que o Kennedy foi morto realmente pela CIA, podem achar que a Marilyn Monroe foi morta a mando dos Kennedy, podem achar que o atentado à vida do Sr. Trump, é disso que se trata, que foi fruto de uma conspiração do poder americano para que o Sr. Trump não pudesse ser candidato nas eleições de novembro. Mas o mais provável, de longe, o mais provável nestas coisas todas é que não seja assim. O mais provável é que o Sr. Trump tenha sido mesmo alvo de um atentado perpetrado e concebido por aquele tipo que deu o tiro. Se aquele tipo estava articulado com mais meia dúzia de sujeitos, sim, isso é plausível, claro que sim. Achar agora que todos os serviços secretos americanos, que as várias instâncias, que a CIA, eventualmente o Exército,
o FBI, possivelmente, e outras instituições que têm siglas que não são tão familiares do público, que estavam congeminados, estavam em conluio para, para eliminar o Sr. Trump, e ainda por cima falharam, porque também não foi assim o profissionalismo também não foi assim tão grande, porque falharam. Acho isso excessivo. Só mais uma nota para notar, se as pessoas forem aos TikToks da vida, isso chegou-me através do Twitter, nunca vi o TikTok, lá está, ainda não estou maluquinho, mas aparecem muitas imagens, muitos vídeos, é recorrente desde ontem, muitos vídeos em que cavalheiros e senhoras, normalmente até jovens, mas às vezes não tão jovens, estão num estado de absoluta histeria, num estado de desespero, porque o atentado a Trump não correu bem do ponto de vista deles, ou seja, porque Trump não morreu. E isso é estranho de ver, é estranho de ver, até porque não estamos a falar propriamente de Átila Uno, ou de Pol Pot, ou de Joseph Stalin, ou de Adolf Hitler. Não, estamos a falar de um sujeito que pode-se não gostar dele, não tenho uma particular estima pelo Sr. Trump, que me parece um fanfarrão, e que é um fanfarrão, acho que acima, sem qualquer dúvida. Agora, é um candidato que sujeita, que já foi presidente dos Estados Unidos, sujeitou-se a deixar de o ser, apesar do episódio do Pentágono, em que o seu envolvimento ainda é discutível e também foi um bocado empolado pelos mídias, mas não foi simpático de qualquer maneira. Mas, apesar de tudo, é estranho ver pessoas a chorar por alguém que se insere no sistema democrático, não ter morrido. Isso é estranho. E mostra que toda esta ideologia woke do amor e da intolerância para com o ódio, de amor tem muito pouco e de intolerância para com o que quer que seja tem muito e de ódio tem imenso. É uma espécie de religião, uma religião woke que usa palavras bonitas para ocultar sentimentos muito feios, ou para tentar dissimular sentimentos muito feios. E parece-me que é o que vem desta esquerda atual, que é bastante devota dessa religião, do wokeismo, o que quiserem chamar, parece-me que, é, que o ódio os motiva muito mais do que o amor e o ecumenismo e a solidariedade e a harmonia universais. Uh, por algum motivo, por inúmeros motivos, eles não querem que Trump ganhe as eleições, como dizia o tal artigo, salvo erro, foi mesmo do New York Times, não tenho agora a certeza, mas acho que foi um artigo de opinião do New York Times, que há uns tempos, como dizia esse artigo, que Trump, o que eles querem é que Trump não ganhe as eleições, seja a que custo for. Que se deve recorrer a quaisquer meios para impedir que Trump ganhe as eleições. E esses, já não faltam muitos meses para as eleições, agosto, setembro, outubro, novembro, faltam 4 meses para as eleições, e vamos ver. Não imagino que o Sr. Trump se retire da campanha, ou que se proteja, ou que faça uma campanha particularmente protegida e distante do público, que ele gosta daqueles banhos de multidão e aquela efervescência toda. Não acredito que isso aconteça, mas alguma coisa se calhar terá que acontecer na segurança, na forma como o Sr. Trump se apresentará nos comícios, para que não aconteça uma outra coisa que me parece relativamente possível de poder ser repetida, que é outro atentado, é um atentado à vida do Sr. Trump, e se calhar numa segunda, uma hipotética terceira vez, mais eficaz do que o de ontem. Esse acho que é um risco que é uma hipótese que bastante razoável, porque se o atentado de ontem deu um impulso à candidatura de Trump, também é capaz de ter dado ideias a pessoas que não querem, que não gostam da candidatura de Trump, e é capaz de haver algum efeito de cópia, de copycat, como dizem os policiais, um efeito de cópia que inspira outros, digamos, outros eleitores que não apreciam o Sr. Trump e que não querem que o Sr. Trump seja presidente, seja a que custo for, a tentar repetir a gracinha de ontem. Esperemos que não, quer dizer, independentemente dos juízos de valor que eu possa fazer do candidato Trump ou do candidato Biden, quer dizer, não faço questão de que qualquer deles seja abatido a tiro, pelo amor de Deus. Portanto, acho que é o mínimo que pode acontecer. Só para terminar, o limite dos comentários, das reações ao atentado à vida do Sr. Trump aconteceu. Não, vi uma referência qualquer que alguém dizia, eu não sei se era alguém público, se era alguém anónimo, que alguém dizia que
Eu presumo que foi até numa televisão portuguesa que foi um sujeito qualquer falar disso, mas o nome não dizia nada, não, também se calhar provavelmente não diz nada a ninguém. As televisões portuguesas hoje em dia estão cheias de comentadores que ninguém conhece de lado nenhum. Portanto, seria um desses, acho que foi realmente um desses comentadores que aparecem nas televisões como cogumelos. E um deles dizia que o atentado ao Sr. Trump, contra o Sr. Trump, resulta da radicalização do discurso imprimida, produzida pelo próprio Sr. Trump. É engraçado, é uma tese que me escuso de comentar. Portanto, foi o Sr. Trump provocou, através dos seus discursos, que alguém lhe desse um tiro na orelha e só por acaso não lhe desse um tiro na cabeça, ou noutro local da cabeça mais vulnerável. Não vale a pena comentar a espécie de desespero que esta gente sente perante a eventual ou possível vitória de Trump nas eleições americanas. Se o Sr. Trump ganhar, como parece ser o resultado mais provável, não sair para a rua com o boné do Make America Great Again com, ou com uma bandeirinha americana, especialmente feliz por o Sr. Trump ter ganho. Acho que entre o Sr. Trump e o Sr. Biden, hoje não parece haver grandes dúvidas sobre quem. A escolha não é grande coisa, mas quer dizer, entre os dois, não parece haver grandes dúvidas sobre quem merece ganhar as eleições, porque estamos a falar, acho que a esmagadora maioria dos cidadãos americanos mereceria ganhar estas eleições contra um candidato que, sem culpa nenhuma, coitado, está mentalmente doente, está mentalmente num estado de debilidade mental que não pode, não deveria poder, não deveria ser, sequer pensar em se, coitado, pensar, não deveria sequer pensar em ser candidato à presidência dos Estados Unidos. O Sr. Biden, no estado que está, é levado por uma família que não tem, pelos vistos, grandes cautelas com o Estado do Senhor, por um partido que não consegue, pelos vistos, arranjar melhor, acho inacreditável, mas por uma série de circunstâncias, o Sr. Biden, naquele Estado, é candidato à presidência. Contra o Sr. Biden, nós não precisamos de gostar do Sr. Trump para preferir que o Sr. Trump ganhe as eleições. É, é simplesmente sermos racionais e achar que uma pessoa lúcida, porque o Sr. Trump não parece afetado mentalmente, tem as posições dele, mas isso já teria, se não tivesse quase 80 anos e tivesse 50 ou tivesse 30, provavelmente não seria muito diferente. Apesar de tudo, é uma pessoa capaz contra uma pessoa incapaz. E a pessoa, portanto, aí o resultado eleitoral, não, ou aquilo que eu desejo que seja o resultado das eleições de novembro, não me parece seja assim uma coisa muito extraordinária. Não, lá está, não torcerei pela vitória de Trump, mas parece-me lógico, razoável e quase inevitável que o Sr. Trump ganhe as eleições. Porque, se formos a ver, ele não tem adversário. São umas eleições em que, pela primeira vez na história dos Estados Unidos, um presidente concorre sem um adversário. Concorre contra uma espécie, um novo, contra um vestígio de alguém que já existiu ali e que já não existe. E nesse aspecto, o Sr. Trump tem tudo para ganhar, não precisava do atentado de ontem, não precisavam ter, não é preciso ver com as teorias de que ele simulou o atentado de ontem. Acho que a vitória está. Se não acontecer um atentado mais eficaz, entretanto, ou outra anomalia qualquer, acho que o Sr. Trump tem as eleições de novembro ganhas. E, se formos a ver, independentemente de outros fatores, dado o que tem acontecido nos Estados Unidos nos últimos anos, é capaz de não ser mau que o Sr. Trump ganhe as eleições, porque não estou a falar sequer da economia, embora também se pudesse falar, mas não é o principal fator. Mas tem acontecido coisas nos Estados Unidos, especialmente ao nível social, ao nível cultural, que se chama as guerras culturais, aquelas coisas todas. Tem acontecido, aí sim, uma radicalização do discurso, uma série de avanços civilizacionais que eu que não tenho qualquer espécie de costumo fazer juízos de valor sobre questões morais ou éticas na vida social, mas acho que o que tem acontecido ali tem sido acho que já passou das marcas e já entrou uma espécie de paródia do que acho que o próprio mundo woke que tem rodeado o Sr. Biden e que tem imposto as suas regras, acho que já parece ser uma caricatura de si mesmo, que já começa não é suportável, do ponto de vista, em matéria de grotesco, que já excede o grotesco. Portanto, e isto para falar de um dos pontos que eu mais estranho nas mudanças ocorridas nos Estados Unidos nos últimos anos. Uh,
Noutro lenga-lenga, talvez posso falar sobre isto com maior detalhe. Agora não me apetece. Isto era só para falar sobre o atentado ao Sr. Trump. Agora, nesta primeira parte, já volto com a segunda parte. Até já. Ora, esta segunda parte será muito breve. Eu acabei tinha dito que não ia falar nesta lenga-lenga, não caberia aqui estar a discutir os avanços da ideologia ou da religião woke nos Estados Unidos da América, mas queria só falar, dar uma breve nota sobre os avanços da religião woke em Portugal. E em Portugal já temos campanhas da DGS, uma campanha recente de rastreio ao colo do cancro do colo do útero, em que os destinatários desta medida, e usei a palavra no masculino de propósito, não são as senhoras, são, no texto, no linguajar da DGS, as pessoas que menstruam. Portanto, não são as mulheres, não são as mulheres jovens e as mulheres em idade adulta, até uma certa fase da vida, as destinatárias deste rastreio ao colo do útero, pelos vistos, são as pessoas que menstruam. De certo modo, por um lado é um sinal de avanço da tal religião woke. Por outro lado, é um reconhecimento de que, apesar de tudo, não fazem, ainda a DGS ainda não considera mulheres as pessoas que não menstruam, ou que durante a sua vida nunca menstruam, não é? Que não possuem útero. Ainda não vão fazer rastreios do colo do útero a pessoas que não têm, até porque seria complicado. Uh, Da mesma forma, imagino que eventuais rastreios do cancro da próstata, que também devem existir, também não se destinem a pessoas que não tenham próstata, independentemente da forma como se identificam. A identificação não é para aqui chamada, aquilo que cada um julga que é uma coisa, e está no seu direito, a pessoa pode julgar que é, um homem pode julgar que é uma mulher pode julgar que é um homem, pode-se declarar um homem, pode-se declarar uma torradeira, um candeeiro, pode-se declarar o rato Mickey, cada um pode achar ou declarar o que quiser, não pode exigir que os factos procedam de acordo com os seus delírios. Cada um é como é, e nós temos que tratar as pessoas tal como elas são, não como elas gostariam de ser. Eu uma vez escrevi uma coisa meio a brincar, mas não tinha grande esperança que aquilo resultasse. Uma vez eu, num artigo escrito, declarei-me não contribuinte, identificava-me como não contribuinte para o Estado e nem por isso o Estado deixou de me cobrar impostos face aos meus rendimentos. Portanto, não adiantou de nada, o Estado não me respeitou nessa matéria. Portanto, não temos que respeitar tudo o que outras pessoas acham que, que acham que têm direito. Os direitos não são criados pela cabeça das pessoas. Os direitos são negociados em sociedade, tal como os deveres. Há uma negociação muito complexa que a nós, enquanto indivíduos, largamente nos escapa, mas é assim que se chega a um certo apuro. Não é nós acordarmos um dia, e por cima, em alguns casos, crianças praticamente, com 13 ou 14 ou 15 ou 16 anos, e acharem que, hoje sinto, o João hoje sente que é a Cláudia. Ok, que sinta, mas temos que agir em função disso. Ninguém tem que agir em função disso. Depois há casos muito específicos de disforia de género que são reais, mas são casos muito raros e não é desses casos que normalmente se fala. Normalmente fala-se de apetites, de inspirações escolhidas numa série da Netflix ou da HBO, coisas assim. Nada de relevante e nada a que se deva dar demasiada importância. Infelizmente está-se a dar demasiada importância a tudo isto e acho que é triste, mas isto daria muito que falar e não tenho tempo hoje, sinceramente, para mais. Vamos ficar por aqui. Não se esqueçam do azeite de Talismã, não se esqueçam da Prozis e de incluir o código Lenga-Lenga sempre que fizerem compras na Prozis. E destes dias vemos por aqui. Eu sei que tenho prometido as cartas da Lenga-Lenga à meia da semana, não tenho tido tempo e hipótese nenhuma de o fazer, mas espero a qualquer momento poder fazer essas lenga-lengas extra com respostas às vossas perguntas e aos vossos insultos e elogios e comentários e tudo. Portanto, até um dia destes
E tenham cuidado com as orelhas, não é?